Olá, o canal CRV Lagoa já está no ar. Hoje você pode ver mais uma vez que o ambiente é diferente. Nós não estamos no estúdio, falamos direto da área de coleta da CRV Lagoa, onde ao fundo, nesse exato momento, temos alguns touros do portfólio de corte da CRV Lagoa que estão passando pelo período que a gente chama de excitação para depois entrarem em coleta. Hoje no programa a gente vai falar bastante de cruzamento industrial e IATF. Algumas semanas atrás a nossa equipe esteve no Mato Grosso visitando algumas fazendas que encontraram no cruzamento industrial uma ferramenta para alavancar os negócios na propriedade. Vamos começar vendo então o trabalho da fazenda Lagoa Encantada, que além do gado PO, também utiliza o cruzamento industrial. Eles vêm utilizando touros do portfólio da CRV Lagoa na IATF e alguns desses reprodutores apresentam um índice de prenhez superior a 70% em alguns lotes. Então vamos ver agora a reportagem da fazenda Lagoa Encantada. Estamos no estado do Mato Grosso, mais precisamente em Porto Esperidião, cidade localizada a 320 quilômetros de Cuiabá. Bem aqui ao lado da fronteira com a Bolívia fica a Lagoa Encantada. A fazenda que trabalha com a criação de animais da raça Nelore e com o cruzamento industrial convive diariamente com o problema de muitas propriedades do estado do Mato Grosso. Com quase 50% da área total da fazenda comprometida com a reserva florestal, fica difícil aumentar o número de animais na propriedade. O jeito é focar na produção. Por isso, além do gado Nelore, a fazenda também trabalha com o cruzamento industrial para produzir animais precoces e com bom acabamento de carcaça. Das 5.000 matrizes em estação de monta na fazenda, 80% são da raça Nelore. Os outros 20% do rebanho são compostos por fêmeas meio-sangue Angus. Esse ano, as novilhas Nelore inseminadas com os touros Avesso, Teia da Bela e 1713 da Laçada apresentaram um índice de prenhez de 55% na IATF, a inseminação artificial em tempo fixo. A gente veio buscar a IATF para poder otimizar resultados e a mão de obra, sabendo que a questão de observação de cio a pasto é muito complicada, a questão da mão de obra também, nascimentos de bezerros. E com essa técnica a gente veio procurar otimizar o nosso trabalho dentro do mesmo dia. A gente costuma fazer 2 lotes por dia, então em torno de 360, 400 animais por dia. O índice médio da fazenda na IATF é de 57%. Porém, alguns lotes superam essa média e chegam a atingir os 70% de prenhez. Entre os principais touros utilizados estão o S2 New Design, Sodak, Fortune, Xangô, Acetinando e Van Basten. No Nelore a gente não deixa de esquecer o racial, que isso é importante, olhar o Nelore e saber que é Nelore, porque tem muita gente que só busca peso, e a gente no gado Nelore a gente busca também o racial. E no cruzamento industrial a gente busca um animal com precocidade, tanto para os machos quanto para as fêmeas que vão entrar em estação de monta mais cedo. O peso médio de desmama da fazenda é de 245 quilos para os machos meio-sangue Angus e 237 quilos para as fêmeas. Após a desmama, os animais são enviados para outra propriedade e colocados em um sistema de semi-confinamento, onde serão abatidos antes dos 2 anos e com um peso médio acima de 18 arrobas. O cruzamento propicia isso, uma maior velocidade de ganho de peso, melhor acabamento de carcaça, animais pesados, precoces e ainda tem a meio-sangue, a fêmea meio-sangue, uma fêmea fértil, precoce, que ela vai estar já parida praticamente com 2 anos de idade. Parceira da CRV Lagoa desde 2007, a fazenda Lagoa Encantada viu nos touros da empresa um importante aliado para aumentar a produção na fazenda. Esse período provou que nós estamos no caminho certo, tendo bons resultados tanto na questão de fertilidade, de nascimentos de animais inseminados, quanto na qualidade dos animais. De volta com o canal CRV Lagoa, você tem imagens aí agora do touro Rima passando pelo processo de excitação e daqui a pouquinho também vai entrar em coleta. Você pode ver na reportagem aí que a fazenda Lagoa Encantada trabalha grande parte do rebanho da fazenda é composto pelo gado Nelore e 20% aí aproximadamente desse rebanho é composto
por fêmeas, né, do cruzamento industrial. Vamos ver agora uma outra reportagem de uma fazenda que trabalha 100% com o cruzamento industrial. Fazenda Terra Boa compra as matrizes, elas passam por um sistema de semi-confinamento e depois, junto com os bezerros, elas também vão para o abate. Nós fomos até a propriedade conhecer um pouco mais desse trabalho e vamos ver agora então a reportagem da Fazenda Terra Boa. Esse pecuarista encontrou no cruzamento industrial uma ferramenta para alavancar os negócios da fazenda. Durante muito tempo, o seu Gilberto trabalhou com o gado Nelore PO, mas a alta produtividade e as vantagens econômicas encontradas no gado comercial mudaram a cabeça do médico veterinário. Você pega uma bezerra Aberdeen de 12, 13 meses com 300 quilos, você já está inseminando. Enquanto que uma Nelore, você tem que dar, ela vai dar 300 quilos mais ou menos na faixa entre 24 e 25 meses. Então, só aí você ganha praticamente um ano no trabalho de reprodução. Além do gado comercial, há também outros itens que são fundamentais para aumentar a produtividade. A fazenda, que possui um silo com capacidade para armazenar 75 mil sacas, produz quase toda a alimentação consumida pelo gado no sistema de confinamento, semi-confinamento e pastejo rotacionado. Então, a soja é produzida, nós vendemos a soja e compramos farelo de soja com dinheiro, com valor. O milho é produzido aqui dentro, a silagem é feita de capim, feno é feito também de capim e também fizemos um pouco de silagem de milho. Toda a alimentação nossa, a única coisa que não é comprado aqui dentro é o núcleo. Aqui na Fazenda Terra Boa temos um exemplo clássico de pecuária moderna. Em um mesmo sistema, agropecuária, agricultura e meio ambiente trabalham juntos. Entre uma rua e outra de teca temos a plantação de um milho, que após a colheita dá lugar aos capins, que vão formar os pastos da fazenda. Cerca de 70% da área total da fazenda é composta por esse sistema. O solo fértil e a adubação eficiente são alguns dos fatores que permitem que a agricultura e pecuária trabalhem juntas. A gente intensificou a parte de agricultura aqui, junto com a parte de silvicultura, nós perdemos os espaços que seriam necessários para movimentar toda a fazenda. Então resolvemos comprar mais 3 propriedades satélites aqui no raio de 15 a 20 quilômetros e arrendamos mais 3 outras propriedades, onde a gente compra novilhas de 9 para 10 arrobas, deixa elas nessas áreas até serem inseminadas e prenhas. Desmamados aos 6 meses de idade, os machos são colocados no sistema de confinamento por um período de 130 dias, onde serão abatidos com um peso médio de 16 arrobas. Já as fêmeas são tratadas no sistema de pastejo rotacionado, onde serão inseminados quando atingirem os 300 quilos. A fazenda já vem utilizando há um bom tempo o sêmen da CRV Lagoa com excelentes resultados. E os touros que se destacaram nessa última estação de molta, o D'Artagnan, com excelentes resultados, e também o Gaius, superando em até 10% no índice de prenhez em relação aos touros utilizados do concorrente nessa propriedade. Com um índice médio de prenhez de 57% na última estação, o reprodutor Gaius é o principal touro utilizado na fazenda, seguido pelo D'Artagnan, com uma média de 55% no índice de prenhez. Um carro-chefe um touro chamado D'Artagnan, que foi o carro-chefe meu que me respaldava em todos os outros testes de IATF. E hoje eu estou muito satisfeito com um touro chamado Gaius, que homogeneizou totalmente a minha produção. Eu diria para vocês que hoje eu não... um dos touros mais uniformes, que eu, tanto em fertilidade quanto em qualidade e precocidade, se chama Gaius. E se você quiser assistir novamente as reportagens que nós exibimos aqui no programa, você pode acessar nosso site crvlagoa.com.br ou então nossa página no Facebook CRV Espaço Lagoa. Vocês viram aí nas duas reportagens que ambas as fazendas, é claro, utilizam a IATF. Então, para saber um pouquinho mais dessa técnica de inseminação, que nos últimos 10 anos cresceu 80 vezes, eu fiz uma entrevista, eu bati um papo com o gerente da IATF aqui da CRV Lagoa, o Gabriel Crepaldi, conversei com ele algumas semanas atrás lá no estúdio. Vamos ver então um pouquinho mais dessa técnica da IATF, tanto para o gado de corte, como também para o gado de leite. Olá!
Hoje vamos falar sobre a IATF, a inseminação artificial em tempo fixo. Muitos já conhecem a respeito desse assunto. Para quem ainda não conhece ou tem dúvidas a respeito desse tema, eu converso com o Gabriel Crepaldi, gerente de serviços e também da IATF. Olá, Gabriel, seja muito bem-vindo. Olá, Henrique, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder participar mais uma vez aqui com vocês. Gabriel, para quem ainda não conhece muito sobre esse tema, não está familiarizado, queria que você falasse o que é a IATF e quais as vantagens de utilizar essa técnica. Bom, Henrique, a IATF é uma preparação dos animais para que eles possam receber a inseminação artificial todos no mesmo momento, né? Então, para isso é necessário que a gente faça um protocolo, que é o que a gente chama do protocolo de IATF. E as vantagens de utilização da IATF seria poder programar os animais, sincronizar, não seria necessário observar o cio e talvez induzir um cio no pós-parto, adiantando ou diminuindo o intervalo entre parto desses animais. Nos últimos 10 anos, a IATF cresceu 80 vezes, né? Um crescimento bastante expressivo. Quais os fatores que você acha que impulsionaram esse crescimento, Gabriel? Bom, Henrique, esses fatores são o que a gente acabou de discutir, né, que é a não necessidade de observação de cio. Então, dessa maneira, você facilita demais o manejo reprodutivo do seu rebanho e não precisa ter uma pessoa exclusiva para poder realizar essa inseminação e essa observação de cio. E um outro fator é essa redução no intervalo entre parto, que aumenta muito a eficiência reprodutiva e dessa forma aumenta a eficiência produtiva do rebanho. Como é que vai fazer isso? A vaca, normalmente, quando ela pare, ela vai demorar um período prolongado para voltar a ciclar de novo, dependendo da condição nutricional. Com a IATF, é possível que você adiante esse período e reduza o momento que ela vai receber a primeira inseminação após o parto. Mas para isso é necessário que os animais passem por uma avaliação de um médico veterinário. A IATF não é uma técnica milagrosa que você vai resolver o problema de todos os animais que não estão dando cio no pós-parto. E após essa avaliação, o veterinário vai dizer quais são os animais que estão aptos a receber a técnica e dessa forma você vai conseguir ter o melhor resultado possível. Agora, Gabriel, para aquele produtor de leite que está começando a utilizar a IATF, ou então que não utiliza, mas deseja começar a utilizar agora a técnica, quais são as vantagens para esse produtor? O que ele deve fazer? Quais são os primeiros passos? Bom, a IATF em gado de leite está sendo utilizada porque a gente tem uma falsa impressão que é fácil observar cio em vaca de leite, porque a gente está o tempo inteiro com essas vacas no curral, mas você acaba não se dedicando exclusivamente a observar o cio dessas vacas, então acaba perdendo um pouco desses cios. Como com a IATF não é necessário mais observar o cio, a gente acaba aumentando a eficiência reprodutiva. E daí as vacas de leite também têm esse problema de demorar um pouquinho a mais para emprenhar, para apresentar o primeiro cio no pós-parto. Nas vacas de leite a gente também vai conseguir minimizar esse efeito. E nos dias 15 e 17 de maio, a CRV Lagoa realiza o curso avançado de IATF, né? O que queria que você falasse um pouquinho do conteúdo desse curso e o que a empresa espera oferecendo esses cursos aí para os especialistas da área. Bom, exatamente. A gente vai oferecer esse curso, né, que vai ser dos dias 15 a 17 de maio. É o curso avançado. Por que avançado? Porque ele é destinado exclusivamente a veterinários ou alunos a partir do 4º ano da graduação de medicina veterinária. A gente vai abordar muito a parte de fisiologia da reprodução, a parte de protocolos, falar um pouco de IATF com semi-sexado e também abordamos a parte de ultrassonografia. Então, inclusive a ultrassonografia ela só pode ser feita por veterinários, então por isso esse curso é destinado a veterinários, né? O objetivo da CRV Lagoa é capacitar cada vez mais a mão de obra que está empregando a tecnologia para a gente poder oferecer os melhores resultados aos nossos parceiros, aos nossos clientes e assim garantir a satisfação de todos. Para quem vai começar a inseminar ainda, o custo é muito alto para começar? Não, de maneira nenhuma, né? A gente tem que pensar na relação custo-benefício, né? O quanto isso vai trazer de resultado para a gente, né? Inicialmente, se a gente achar que a gente está investindo um pouco, a gente tem que pensar no quanto essa vaca custaria para a gente ou quanto a gente deixa de ganhar quando essa vaca está aumentando o seu intervalo entre partos, quando a gente está perdendo cada cio dessa vaca. Então, quanto dinheiro a gente não está perdendo, né, deixando de ganhar. E a gente acaba não enxergando esses pontos. Então, a gente não pode pensar no que a gente está desembolsando, mas no quanto a gente vai ter de retorno com isso.
Bom, se você quiser saber mais informações sobre o curso avançado de ATF que a CRV Lagoa realiza entre os dias 15 e 17 de maio, você pode acessar o site crvlagoa.com.br ou então entrar em contato direto com a central pelo 16 2105 2267. Gabriel, obrigado pela sua participação. Obrigado você, Henrique. A gente fica por aqui e até a próxima. Vocês puderam acompanhar então o Gabriel Crepaldi, gerente aqui da IATF, e também dos cursos da CRV Lagoa, falando um pouco sobre a capacitação de mão de obra para a IATF. E eu queria lembrar você que a CRV Lagoa oferece os melhores cursos de capacitação, não só para a IATF, como também para inseminação artificial. Para saber mais informações sobre os preços promocionais, sobre cursos e sobre promoções também de botijão, que nós vamos falar daqui a pouquinho, entre em contato direto com a central. O telefone é o 16 2105 2267. Nós falamos de IATF agora há pouco. Eu estou aqui com o Atos Pastore, coordenador do laboratório. Atos, seja muito bem-vindo aqui ao canal CRV Lagoa. Eu queria que você desse algumas dicas para o pessoal aí de casa que realiza a IATF de como realizar o descongelamento do sêmen de forma correta, porque muitos dos pecuaristas que estão nos assistindo, que realizam a IATF, precisam fazer a inseminação várias vezes por dia, a quantidade é muito grande, e você me disse que tem que tomar alguns cuidados para quem realiza a IATF, né? Sim, primeiramente os cuidados com o botijão. Então carregar o botijão sempre em dupla, manter ele de preferência alojado numa caixa ou de plástico ou de madeira, seja lá o que for, para proteger. Lembrar que isso daqui tem que ser considerado um produto frágil, que ele pode rachar. Ele tem uma parte que é um vácuo, que se perder o vácuo ele começa a perder perder temperatura e consequentemente perder a qualidade. Bom, primeiramente a gente vai tirar a tampa do botijão, deixar ela num lugar seguro para ela não quebrar, e vou ter que retirar a palheta com uma pinça. Então refrigera um pouco a pinça, né, com o vapor do nitrogênio, puxa a caneca e deixa a caneca 7 centímetros abaixo da boca do botijão. Pega uma palheta, uma dose, e sempre com a pinça, né? Essa palheta a gente vai descartar. Se eu pegar com a mão aqui, o que vai acontecer? Vou ter uma descongelação desomogênea, né? Essa palheta ela já é usada para curso, por isso que ela tem um probleminha aqui embaixo. Nota que a bucha que ela está saindo. Se essa bucha sair completamente, né, a hora que eu descongelo, vai entrar água por aqui e essa palheta vai ter que ser jogada fora, né? Uma outra coisa que não deve acontecer, mas pode ser que aconteça algum dia, uma vez ou outra, é abrir esse compartimento aqui. Quando a máquina de ultrassom ela não está regulada certinha, o inseminador ele pode observar que isso aqui pode abrir. Abriu, entrou água aqui dentro, joga a palheta fora, tá? E reclama na central. A descongelação ela tem que ser na vertical, então tem que ficar nessa posição aqui, com a bucha para baixo, né? E se eu descongelar ela na horizontal, eu tenho uma descongelação desomogênea. Isso prejudica a célula, então o ideal é que ela seja descongelada dessa forma, né? Quem realiza a IATF, que são muitas inseminações no mesmo dia, você me dizia que tem que se atentar também à temperatura, né? Descongelar várias palhetas ao mesmo tempo, você pode aí não realizar o descongelamento na temperatura correta, e isso também pode comprometer a qualidade do sêmen, né, Atos? Exatamente. A temperatura de descongelação do sêmen, ela tem que ficar entre 35 e 37 graus. Não pode ser diferente disso, tá? Vários trabalhos de pesquisa provam problemas na célula se a gente tiver a diferença dessas temperaturas. Então, 35 a 37, independente se você descongela num descongelador automático ou se você descongela numa canequinha ou num isopor com um termômetro aferindo a temperatura, né? E se você for descongelar numa caixinha de isopor, lembrar de sempre estar aumentando a temperatura conforme vai passando o tempo, porque ela cai gradativamente. Então isso é muito importante. E uma coisa também muito importante,
né? Engraçado que todos os processos, Henrique, eles são importantes, então um depende do outro, né? Se eu descongelar mais que 2 paletas por vez, eu tenho uma oscilação na temperatura. E é importante a gente lembrar que o espermatozoide é que nem um carro. A partir do momento que ele saiu do testículo ou que ele é descongelado, ele começa a gastar energia, né? Se o tanque acaba, se o combustível acaba, ele perde o movimento. E é gradativo, né, essa perca no movimento, que a gente chama de motilidade espermática, né? O movimento retilíneo e quanto mais tiver movimentando nesse sentido para frente, melhor. Se eu tenho queda disso, eu tenho queda da qualidade. Então, quanto mais tempo eu demoro para inseminar, menor é a minha velocidade, né? Menos prenhez. Isso, no final, o que representa isso é menos prenhez. Nós estamos vendo ao fundo alguns touros sendo preparados para entrar em colheita e eu queria que você explicasse um pouco desse processo. Nós temos aqui uma vagina artificial, então eu queria que você falasse para o amigo telespectador como que ocorre esse processo de colheita aí dos touros da central aqui da CRV Lagoa. Sim, aqui o melhor método de colheita é o que mais se aproxima do natural, né? Então a gente tem 3 métodos de colheita e o melhor é feito pela vagina artificial, que é o mais que se aproxima do real, é o mais perto do real. Então a gente só coleta o animal quando ele está muito excitado, Henrique. Isso é muito importante, né? A vagina artificial, ela é um cone, um tubo rígido, né? Nesse recipiente aqui a gente coloca água morna. Se você pôr o dedo aqui dentro, Henrique, você vai notar que tem temperatura e faz pressão no seu dedo, né? É justamente para imitar o que a vagina faz no pênis do touro. Então, se não tiver temperatura e não tiver pressão, né, estímulo sensorial, o touro não vai ejacular, né? E além disso, depois que o touro ejacular, nós temos que tomar alguns cuidados. Vocês podem notar que a vagina está tampada com uma capa, né? Essa capa ela serve para proteção solar e também para proteger a temperatura. Eu vou abrir aqui para vocês. Vocês vão ver que tem um cone aqui dentro. É um cone de silicone onde o ejaculado vai escorrer e vai cair para dentro desse tubo. Então toma cuidado de colocar aqui, Henrique, um banho-maria. Essa temperatura é a mesma temperatura da descongelação, 35 a 37 graus. E o sêmen vai cair nesse compartimento aqui, ó. Atos, me fala uma coisa agora, quanto tempo dura esse período de excitação? Isso aí varia muito de touro para touro e como que é feito esse processo? Sim, varia de touro para touro, né? O comportamento sexual dos taurinos, dos zebuínos, eles são diferentes, né? Os touros taurinos, eles vão mais rápido na vaca. Então a gente tem a obrigação de ter esse conhecimento e os coletadores têm essa informação. Cada touro é coletado de uma forma diferente, né? O processo é o mesmo, mas cada um tem uma atitude um pouco diferenciada de um animal para o outro, né? Vocês estão vendo aqui um local que não é gramado, é um cimento, então os taurinos se dão muito bem nessas condições aqui de colheita. E do lado aqui, vocês estão vendo que é um lugar gramado, né? Que a gente usa mais para os zebuínos. Então o touro, ele sabe que ele vai ser coletado desde quando ele chega aqui para tomar banho, por condicionamento. Aí a gente dá banho nos touros, faz a asepsia prepucial, pesa, eles ficam assistindo as colheitas, isso faz parte da excitação, né? Depois que eles assistiram as colheitas, o coletador junto com o auxiliar, ele deixa o touro subir no manequim e desvia o pênis 2, 3, 4 vezes, depende do touro. Isso que o coletador tem que prestar atenção, né? Nós temos coletadores aqui muito bons, que têm muita experiência. Tem coletador que está aqui faz 27 anos. Então eles conhecem a CRV na palma da mão. E com a experiência que eles têm, eles acabam conhecendo também a atitude sexual de cada touro. E isso resulta em qualidade de ejaculado, que resulta em qualidade de sêmen e maior número de doses por ejaculado. Bom, Atos, é um trabalho que exige paciência e eficiência, né? Com certeza, né? Os coletadores, eles estão aqui há muito tempo, então tem coletadora que está há 27 anos trabalhando aqui, eles conhecem muito bem o trabalho deles
e conhecem rapidamente a atitude sexual diferenciada de cada animal, né? Se eles conhecem e têm esse conhecimento, isso resulta em qualidade de ejaculado, que resulta em qualidade de sêmen e maior número de doses pela eficiência. Quanto mais excitado, maior o volume e melhor a concentração. Isso também é bom para a empresa. Atos, nosso programa está chegando ao fim, infelizmente nosso tempo está acabando. Queria agradecer a sua presença aqui no programa e também agradecer as informações hoje aqui concedidas por você. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, é um prazer poder participar e gostaria de desejar um abraço a todos aqueles que tornam a pecuária do Brasil a maior pecuária do mundo. Isso você também está incluso nessas pessoas, viu, Atos? Obrigado pela participação. Antes de encerrar o programa, eu queria lembrar a você que se você quiser saber mais informações sobre cursos de capacitação de mão de obra ou então sobre promoções de sêmen e de botijões que nós apresentamos aqui no programa hoje, entre em contato direto com a central. O telefone é o 16 2105 2267. Temos também o site crvlagoa.com.br. Nas redes sociais, página no Facebook, procure por CRV Espaço Lagoa e no Twitter é @CRVLagoa. Obrigado pela sua companhia, até a próxima.